sejam muito bem-vindos a uma palestra da Biomedicina Araçatuba Unisalesiano no Congresso CIT, o quarto CIT do Unisalesiano. É com prazer que recebemos hoje para palestrar a doutora Graciele Ribeiro de Moraes, que é pesquisadora na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp e Bilce, especializada na busca e desenvolvimento de novos agentes antibacterianos e fármacos contra a tuberculose. É graduada em Ciências Biológicas pelo Unisalesiano Araçatuba e possui mestrado em Microbiologia pela Unesp. Atualmente, doutoranda no programa de pós-graduação em Microbiologia, atuando no Laboratório de Antibióticos e Quimioterápicos, bem como no Laboratório de Pesquisa em Tuberculose. O seu trabalho é focado na investigação de curcuminoides monocetônicos como potencial no tratamento para a tuberculose. Seja muito bem-vinda, Graciele. Para nós é uma grande alegria receber você, especialmente como nossa ex-aluna e agora tão importante pesquisadora. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco dividindo o seu conhecimento. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Unisalesiano. Fico extremamente feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa, no qual eu sou extremamente apaixonada. É muito gostoso compartilhar e agregar, né, para a ciência do país. Isso é muito bacana. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho com investigação de moléculas com potenciais antibacterianos, né? E eu vou apresentar alguns resultados para vocês que eu obtive no meu mestrado. Então, a gente fez uma investigação bem legal sobre a atividade antibacteriana de curcuminoides monocetônicos. Bom, quando você pensa na parte de desenvolvimento de futuros fármacos ou de moléculas que têm o potencial contra bactérias, a primeira coisa que você precisa saber é entender um pouquinho sobre os micro-organismos que você deseja atuar. Então, ou seja, quando você vai estar lá pensando no planejamento molecular, é importante você poder avaliar, né? Saber qual é o alvo que você quer que essa molécula haja. E para isso é importante você saber um pouquinho da diferença de uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura ilustrativa sobre as duas paredes celulares. Então, aqui nós temos a gram-negativa. A gram-negativa, todo mundo sabe que é uma camada um pouquinho mais fina, ela, né, possui uma camada mais frágil. Porém, ela tem a ajuda de outros atributos, que no caso seria o LPS, né, que é os lipopolissacarídeo, tem as bombas de efluxo, as porinas, que são aquelas proteínas que ficam ali na membrana, né, elas ajudam muito, as porinas, elas são muito seletivas, não é qualquer molécula que passa ali naquela membrana, tá? Então, ela ajuda muito a proteger as bactérias gram-negativas e não deixa vamos dizer assim, qualquer substância entrar ali nessa membrana. Então, ela ajuda muito a manter integridade. O LPS também, ele tem essa funçãozinha, tá? São as endotoxinas, eles ajudam a manter a integridade da parede celular. O LPS, ele consegue também manipular a questão do fator de resistência das bactérias gram-negativas, tá? Então, eles conseguem aí manipular, bloquear, na verdade, a entrada de alguns antibióticos, né? Ela também pode provocar um pouquinho da inativação enzimática, alterações no sítio de ligação, e também faz algumas alterações na questão da bomba de efluxo, né? No transporte do que entra e do que sai. Então, a gram-negativa, por mais que ela tenha uma camada fina, ela tem outros atributos que ajudam muito ela nesse quesito. Já a gram-positiva, a gente pode observar que ela tem uma camada bem espessa, né, de peptídeo glicano. Então, aqui a gente pode ver também que ela é bem rígida, porém também ela tem a ajuda de algumas outras coisas. Além das exotoxinas que ela possui ali na parte da membrana, ela também tem a ajuda dos ácidos teicoicos, né? Então, tudo isso ajuda a manter aqui a saúde e a viabilidade da bactéria.
E como a gente consegue diferenciar uma a outra, né? É pela coloração de grã. Então, a coloração de grã, você vai saber o que é uma bactéria gram positiva e uma bactéria gram positiva. Seguindo, né? Hoje, a questão da resistência bacteriana, ela é um problema clínico, tá? É um desafio para a saúde pública. Então, hoje, as doenças infecciosas sem tratamentos, elas são classificadas como as principais causas de morte no mundo inteiro. Bom, esses dados, eles são dados de 2019, né? Porque logo depois veio a pandemia, então praticamente quase todos os dados mais recentes ficou meio parado por conta da pandemia, do Covid-19. Então, esse dado aqui é um dado que foi lançado em 2021 no reporte na Organização Mundial da Saúde. E no ano de 2019, 4,95 milhões de mortes estão associados à resistência bacteriana. Tá? E dentre esses 4,95, 1,27 milhões estão diretamente relacionados a bactérias resistentes. E nesse ano de 2024, a WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, ela lançou um reporte de patógenos. Então, eles lançaram uma lista de patógenos de alta prioridade, ou seja, patógenos que necessitam urgentemente de novos fármacos no mercado, ou seja, precisa a produção de antibiótico para fazer o tratamento dessas bactérias. Então, aqui a gente tem, né, essas bactérias que precisam, né, e no ano agora de 2024 entrou o M-tuberculose resistente à rifampicina, que a rifampicina é um fármaco de ponta para o tratamento dessa doença, e agora a gente já tem cepa resistente dela circulando por aí. Então, a WHO lançou esse reporte contém 3 tipos de grupos, o grupo baixo, o crítico e o alto. Esse aqui é o grupo alto. Bom, seguindo tudo isso, né, os produtos naturais hoje, eles têm sido os queridinhos, né, na busca na investigação de novos fármacos, né? Porque os produtos naturais, seus derivados, eles têm produzido descobertas de novos fármacos e substância bioativa. Então, hoje, não só a parte acadêmica, a parte científica, como também a parte da indústria farmacêutica, eles têm interesse nos produtos naturais porque é uma substância que já vem ali, né? São grupos funcionais que já vem ali inserido no meio biológico, né? Então, ou seja, ele já vem adaptado. Então, a grande probabilidade dessas moléculas interagir no meio biológico sem dar muitos efeitos adversos é muito maior. Então, por isso que essa tendência de procurar ali novos antibacterianos, novos fármacos dentro dos produtos naturais. E dentro disso, eu trago destaque para a cúrcuma. A cúrcuma, ela praticamente caiu no gosto popular, então hoje todo mundo consome cúrcuma praticamente, todo mundo já coloca ali no temperinho, né? Todo mundo faz o consumo. E a cúrcuma, ela tem um volume extremamente alto de trabalhos na literatura, né? Então, a curcumina, ela é um principal bioativo da cúrcuma, né? Da cúrcuma longa. E a cúrcuma, ela é conhecida como cúrcuma ou açafrão da terra. Então, a curcumina, ela é o seu principal bioativo, tá? E ela tem sido muito explorada por suas propriedades biológicas, química e a sua ampla função terapêutica. Então, quando as pessoas falam assim, a curcumina é antiviral, antifúngico, antiparasitário, antibactericida, anti-inflamatório, a curcumina é tudo isso, e mais um pouco. Então, ela tem todas essas propriedades mesmo, e já tem um volume muito grande na literatura comprovando a eficiência dessa função terapêutica. Bom, e aí pensando nisso, eu trouxe para vocês um reporte que foi publicado no ano de 2020, tá? Esse aqui ele é como se fosse um resumão, um compilado de toda a bioatividade da curcumina. Só que nós iremos focar só na atividade antibacteriana, que é o foco principal do nosso trabalho. Então, nesse review, que no caso nesse reporte, foi demonstrado que a curcumina ela possui amplo espectro para bactérias. Tá? Ou seja, ela tem uma ação tanto nas bactérias gram-positivas como nas gram-negativas. Bom, um dos mecanismos da curcumina seria a ação na questão da resposta do SOS. A resposta SOS, ela é ativada, é uma resposta global ativada pela bactéria quando há algum dano no material genético. Então, quando existe um dano no material genético, essa resposta é ativada e o dano é reparado. Porém, há estudo
feita em salmonella, em E. coli, que a curcumina ela se liga nessa resposta, bloqueando essa resposta, ou seja, o material genético não é restaurado e a bactéria, e aí, no caso, compromete a integridade da bactéria e ela vem sofrer o processo de morte celular, tá? Outro fator também que a curcumina age é os efeitos nas proteínas e enzimas. Então, já há estudos que comprovam que a curcumina tem efeito nessas proteínas. E esse estudo foi realizado em B. subtilis e S. mutans, tá? Bom, outro fator de mecanismo de ação da curcumina é na membrana celular. Então, aqui mostra que a curcumina ela tem uma capacidade de provocar poros na membrana celular, e aí esses poros acabam extravasando o líquido intracelular da bactéria e levando à morte celular. Outro fator também que a curcumina tem ação é na estrutura do biofilme. Hoje, a estrutura do biofilme, ele é uma estrutura muito complexa, existe ainda muitos mecanismos que não foram elucidados hoje na ciência, e é uma estrutura, né? É uma estrutura polissacarídea muito rígida e difícil penetrar. Então, assim, os antibióticos têm muita dificuldade em penetrar nessas infecções causadas por biofilme. E aqui, nesse estudo, comprova que a curcumina tem uma ação no biofilme de todos esses micro-organismos que estão aqui, tá? Bom, o objetivo geral desse trabalho, ele foi o quê? Foi planejar, sintetizar, purificar, caracterizar essas moléculas, avaliar a sua bioatividade contra as bactérias, avaliar a sua questão da toxicidade, porque isso é importante quando você está no desenvolvimento ali de uma molécula para se tornar um futuro candidato a fármaco. A gente investigou alguns mecanismos de ação para o composto mais ativo, e a gente também fez uma investigação de predições em sílico, né, de algumas classes alvos desses curcuminoides monocetônicos. Bom, eu vou falar um pouco por cima, não vou abrir muito o planejamento molecular, porque esse projeto ainda está em fase de publicação, tá? Então, para não expor muito a molécula, eu vou explicar meio que por cima como que a gente montou esse planejamento molecular e como a gente chegou nas moléculas que nós estamos trabalhando hoje. Então, aqui nós temos a curcumina, né? E a curcumina, como eu já falei, ela tem uma classe muito ampla terapêutica. Porém, eu não sei se vocês já se perguntaram, ela possui como dizer assim, uma gama muito grande de terapêutica, porém ela nunca se formou, não virou ainda um fármaco e nem um medicamento, não está disponível comercialmente, correto? Por quê? Porque a curcumina ela tem uma certa limitação na sua estrutura química, ou seja, ela tem um probleminha de biodisponibilidade. O que seria isso? Ela não fica tempo suficiente para atingir o potencial que a molécula tem dentro do organismo, ou seja, ela é metabolizada e excretada muito rápido. Então, ou seja, ela entra no organismo, ela provoca ali um efeito, mas não um efeito máximo, porque ela é biodisponibilizada rápido. Então, ou seja, ela é metabolizada e excretada. E aí, estudos na literatura e estudos realizados no nosso laboratório, a gente verificou que essa instabilidade química, ela se detém em relação à subunidade beta-dicetônica. Então, foi retirado essa ligação, essa dupla ligação de carbonila e reduzimos elas de beta-dicetônica para monocetônico. E aí formou esse composto aqui. Esse composto ele foi testado em trabalhos anteriores no nosso laboratório. Então, aqui nós podemos ver esse trabalho testado no trabalho de Polacchini e colaboradores. O Polacchini ele testou essa molécula contra o M-tuberculose e a balbínia, e ele obteve um MIC de 7,8 microgramas por ml contra a tuberculose e de 15,6 contra o balbínia. Então, ou seja, aqui a gente já pode observar que o MIC, só de você reduzir essa ligação, o MIC já caiu ali drasticamente, tá? E aí também, essa mesma molécula, ela foi testada no trabalho de Mourão e colaboradores em 2019, e aqui ela foi testada contra E. coli, S. aureus e E. faecalis, e ela obteve o MIC de 10 a 78 microgramas por ml, ou seja, reduzindo drasticamente, só com essa pequena modificação que nós realizamos na estrutura.
Então, sabendo que essa molécula é ativa contra a bactéria, nós agregamos ela no nosso trabalho, porém nós fizemos uma pequena inversão. A gente queria saber se a inversão de alguns grupos aumentaria essa potência ou diminuiria. No caso, nós invertemos o grupo hidroxila e metoxila, tá? Formando essa molécula, o 3OH4OMe. Então, a gente formou essa molécula para testar contra as bactérias e ver se realmente qual que seria a atividade dela perante as bactérias testadas nesse trabalho. E aí, dentro disso, nós também fizemos uma pequena alteração no anel A, nós retiramos esse anel benzênico e agregamos grupos substituintes aromáticos. Então, a gente colocou vários aldeídos aromáticos aqui. E esses foram os grupos selecionados, lógico, tudo baseado nos resultados que a gente obteve anteriormente no nosso laboratório. Bom, seguindo, como que nós realizamos a rota, né? O que a gente fez para poder sintetizar e conseguir esses compostos? Bom, a rota sintética aqui que nós utilizamos foi uma rota sintética baseada na condensação de Claise-Smith, né, que é uma reação que envolve uma condensação aldólica. Então, primeiro nós condensamos aldeídos junto com acetona, NOH, e aí formou os intermediários cetônicos alfa-beta insaturado. Depois, purificamos esses intermediários e colocamos para uma segunda etapa. Então, a primeira etapa foi totalmente básico, a segunda etapa foi totalmente acidificado. Então, aqui nós já colocamos no meio reacional o intermediário juntamente com a isovanilina, tá? E aí nós conseguimos obter o nosso curcuminoide final. Essa reação, essa rota sintética, ela tem um rendimento global de 12 a 98%, ou seja, é um rendimento bom, tá? Se a gente futuramente pensar em produzir em larga escala, a gente tem uma acessibilidade sintética muito boa, tá? E aí, para essa rota sintética, nós sintetizamos todos esses curcuminoides, porém, alguns, dependendo de alguns compostos, de alguns substituintes, nós precisamos realizar pequenas modificações nessa rota sintética, né? Bom, a maioria dos compostos foram sintetizados em temperatura ambiente, a maioria teve um período reacional de 4 a 7 dias para ser finalizado. Todo o meio reacional a gente acompanha através de uma placa, que a gente chama de placa de CCD, que é uma placa de camada delgada. E aí a gente aplica, a gente pega uma amostra dessa reação, aplica nessa placa, corre, né, no solvente, e aí a gente pode observar na luz ultravioleta, tá? E depois a gente também pode revelar no anisaldeído sulfúrico, que é o nosso revelador químico. Em relação ao composto 2, o meio reacional durou 48 horas, então, ou seja, foi 2 dias, a gente conseguiu extrair esse curcuminoide. Após a finalização desse meio reacional, foi vertido no gelo e acidificado lentamente. Já o composto 4-piridila, ele é um composto, assim, não vou dizer assim, é meio chatinho, ele é um composto que ele tem uma característica mais básica, então ele não se liga em meio ácido, então a gente teve que modificar também um pouquinho a nossa rota tradicional. Então, para fazer o curcuminoide 10, a gente utilizou a atmosfera de nitrogênio, a gente acidificou o meio de forma bem lenta com HCl em solução de 33% para a gente obter, né, esse composto 10. Já o composto 12, ele é totalmente diferente do composto 10, ele é um composto totalmente ácido. Então, para fazer o intermediário dele, a gente precisou colocar a reação em refluxo e temperatura até 50 graus Celsius, para a gente poder ter o intermediário. Já o produto final, a gente seguiu a mesma sequência, tá? A diferença é que a gente alterou o etanol e a gente colocou outro reagente no lugar do etanol. Bom, em relação à purificação, isso aqui é a placa nossa de CCD que eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente aplica aqui a nossa amostra, corre no solvente e aí a gente vai saber se o nosso produto está puro, se o nosso produto tem subproduto, enfim, o que está ali no meio reacional. A gente consegue ter essa visão. A gente usou duas metodologias de purificação, que é a cromatografia em coluna de gelo sílica e a cromatografia por exclusão de tamanho, que é a Cefadex. A gente avaliou a determinação do ponto de fusão, a gente precisa saber até onde, né, esse composto ele consegue ir sem degradar, e para poder identificar mesmo, para saber se realmente tudo que a gente planejou lá no nosso planejamento molecular, se realmente a estrutura que a gente desenhou, que a estrutura que a gente planejou, ela está realmente correta,
a gente usa a identificação estrutural por ressonância magnética nuclear. Então, a gente utilizou o hidrogênio 1 e carbono 3. Então, quando a gente manda essa amostra, ele emite para a gente um espectro, e esse espectro ele dá picos, né, de ressonância, e através desse pico a gente vai avaliar se ele bate com a estrutura planejada. E também ele vai determinar se o seu composto está puro ou não, se existe algum outro subproduto que está ali permeando naquela amostrinha, né? Que é uma amostra, é um pozinho, né? Então, para a gente saber certinho o que está formando ali, a gente precisa fazer esse experimento. Outro fator também que comprova que vai me dar o log de P dessas moléculas e também a questão da eficiência da purificação é a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o CLAE em português. Em inglês a gente se refere muito a HPLC. Então vocês vão ouvir muito falar HPLC, tá? CLAE raramente vocês vão ouvir falar. E aqui também eu consigo ter, através dos sinais de absorbância, eu consigo ver, né, se o meu composto está puro, se existe alguma outra coisa ali no meio. E aí também, para a gente confirmar a questão da massa, né, que é a massa molecular do meu composto, eu faço um experimento que chama espectrometria de massa. Aqui ele vai me dar picos também, que comprova a massa que foi pré-determinada lá no planejamento molecular. Bom, para os ensaios biológicos, nós realizamos com parceiros, né? Então, lá no laboratório do professor Carlos Henrique, lá da Universidade Federal de Uberlândia, então, no laboratório dele, nós fizemos a concentração inibitória mínima. Essa é a primeira triagem. Então, quando você está no desenvolvimento de molécula, a primeira coisa que você vai avaliar é se essa molécula é potente. Então, uma vez que nós confirmamos toda a parte estrutural química, nós vamos para a parte biológica. E aí, nós realizamos a concentração inibitória mínima, que vai mostrar se essa molécula ela é ativa ou não. Então, lá no laboratório do Carlos, foi utilizado essas microplacas de 96 poços. Essas placas é colocado o meio de cultura, o seu composto, tudo, as bactérias, tudo aqui dentro, e depois feito a diluição seriada. Nós testamos contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, e a concentração inicial desse experimento foi realizada em 400 microgramas por ml. Os fármacos de referência são vancomicina e tetraciclina. E aí também a gente avaliou os compostos mais ativos na atividade antibiofilme, né? Então também foi feito ali em microplacas de 96 poços, utilizando as concentrações nos valores de MIC de cada composto. A vancomicina e a tetraciclina foi fármaco de referência. Então esse foi o cálculo que a gente utilizou para chegar aqui no valor de CIB, que é a concentração inibitória mínima do biofilme. Depois foi feita a leitura, né, de densidade e plaqueamento. Então, essas foram as bactérias que a gente realizou o ensaio antibiofilme. Somente só a S. aureus, né, suscetível, que foi a bactéria que não é resistente, as outras todas são resistentes. Também avaliamos a questão da parte de cinética, que é a curva de morte. Então, para esse experimento, foi utilizada a concentração 1 e 2 vezes o valor do MIC no período de 24 horas. Então, foi pegado o composto mais ativo e comparado a curva de morte em relação a vancomicina e tetraciclina. Essas foram as bactérias que foram realizadas. Para a gente poder começar a investigar um pouquinho do mecanismo de ação, nós realizamos um ensaio de permeação de membrana. Então, esse ensaio foi feito lá na Unesp de Rio Claro, né, no Departamento de Bioquímica e Microbiologia do professor Dr. Henrique Ferreira. Lá, eles pegaram, né, a Staphylococcus aureus, trataram na concentração 1 vez ao MIC por 15 minutos. O controle positivo, eles usaram a anisina e o controle negativo, DMSO. Então, essas células foram analisadas por microscopia de fluorescência, e aí depois elas foram imobilizadas e coradas com um kit que a gente chama de kit Lead-Diet, ou seja, é um kit que mostra se a bactéria está viva ou morta. E aí dentro desse kit existe 2 tipos de corante, o iodeto de propídio e o citonine. O iodeto de propídio, ele vai curar toda a membrana que tiver corrompida, ou seja, todas as membranas que tiver extravasado, ele vai curar. Então prestem atenção nisso para vocês poderem entender lá quando eu mostrar a microscopia. Então, tudo que tiver corrompido vai ser corado de vermelho. E tudo que tiver intacto, ou seja, integral, vai ser corado com o citonine, que é um marcador de ácido nucleico. Ele vai corar tudo em cores azul, tá?
Bom, outro ensaio também que nós realizamos é a questão da toxicidade. Então, a gente avalia a potência, a gente avalia a atividade antibiofilme e a gente avalia a questão da toxicidade. E aqui nós utilizamos um modelo, que é a toxicidade in vivo, foi realizado em galera melonella. Então, hoje, tem sido muito explorado esse tipo de ensaio por questão de viabilidade. Sai mais barato, você usa menos massa do seu composto, então você faz toda uma triagem primeiro nas larvas para depois passar para um organismo um organismo, no caso, um rato. Então, antes de você testar no rato, você primeiro faz esses ensaios, que você já tem um padrão ali muito bom, né? Porque já é um modelo em vivo, e aí depois, com toda a segurança, você vai e testa nos ratos. Então, aqui a Janaína fez, né? A Janaína pertence à Universidade de Cuiabá, ela realizou esse teste de citoxicidade em galera melonella. Ela utilizou nas concentrações de 500 a 50 microgramas por ml. O controle negativo foi a salina, então, ou seja, a gente faz o controle negativo porque a hora que você injeta ali, às vezes você, sem querer, você pode perfurar a larva e ela vir morrer. Então, ou seja, ela morreu pela perfuração e não pelo seu composto. Então, é importante ter esse controle negativo para a gente poder ter um parâmetro, tá? E aí, o controle positivo DMSO 100%, né? A gente sabe que DMSO é um pouquinho tóxico. E aí, essas larvas, elas foram mantidas numa estufa a 30 graus, né? E monitoradas em intervalos de até 72 horas. E aí, a gente obteve um resultado. Bom, então, quando você está na parte de investigação de molécula, a gente tem que avaliar a questão da estrutura, né? Que é a farmacocinética, a farmacodinâmica de toda a molécula. E aqui a gente tem uma preconização, né, que são um parâmetro de referência, que a gente chama de regra de Lipinski. Essa regra de Lipinski é um padrão ideal do que hoje poderia ser um fármaco de excelência para chegar aí na prateleira. Então, existem alguns padrões de referência, né? É lógico que hoje tem fármacos no mercado que não seguem esse padrão, mas estão lá e estão sendo ótimos, né? Mas, como eu disse, é um padrão. E aqui a gente pode avaliar a questão da massa molar, que ela está dentro das regras de Lipinski, então, ou seja, nenhum dos curcuminoides monocetônicos testados nesse trabalho viola essas regras. Então, nós temos a massa molar ali até 500 gramas mol, nós temos um log de P até 5, no caso, entre 1,55 a 3,36, e nós temos um alto grau de pureza. A pureza é extremamente importante, porque quando você está investigando a bioatividade de uma molécula, a gente precisa saber se essa molécula está pura, para não dar um resultado falso positivo. Então, existem algumas referências que falam até 90% de pureza, já é considerado ótimo, tá? E tem uns que falam que tem que ser até 95% de pureza. E aqui nesse trabalho, nós obtivemos os curcuminoides com um grau de pureza de 95,9% a 99%. Então, toda a bioatividade gerada nesse trabalho foi realmente porque a molécula é bioativa, tá? Bom, aqui estão os resultados que a gente obteve dessa sequência de curcuminoides contra bactérias. Então, aqui, tudo que tiver em tracinho são compostos que não obtiveram atividade ou, no caso, foi superior a 400 microgramas por ml. Então, como não é interessante para nós colocamos só um tracinho ali para simbolizar que ele foi testado, mas ele foi fracamente ativo. Então, nós temos o composto 1, que ele foi praticamente fortemente ativo contra H. pylori, com um MIC de 12,5, ou seja, ele foi praticamente 12 vezes menos potente do que a tetraciclina, tá? Nós temos também, sabe aquele composto que foi extremamente ativo lá no começo, que eu mostrei para vocês nos slides, que foi testado no trabalho de Polacchini e Mourão colaboradores? Ele era extremamente ativo contra bactérias, né? Só do fato de nós ter invertido a hidroxila e a metoxila, ter mexido nesses grupos funcionais da molécula, ele perdeu totalmente a atividade. Então, ou seja, nesse trabalho ele se tornou totalmente inativo. Então, só do fato de fazer essa pequena modificação, ele perdeu totalmente a atividade, tá? Só que, em compensação, a gente sabe que esse grupo ele é importante para a atividade bacteriana por causa desse composto 1 aqui. O composto 1, a gente tem a hidroxila e metoxila em posições ali, e ele obteve atividade. Então, a gente sabe que esse grupo ali é importante.
Já o composto 3, ele obteve atividade tanto para H. pylori como para S. aureus resistente à meticilina. E nós estamos falando de 25 microgramas por ml e de 6,25 microgramas por ml. E aqui também, confesso para vocês que deu um pouco de nó na nossa cabeça, porque essa molécula, ela deu atividade para uma bactéria que é totalmente resistente à meticilina, só que em compensação a sua cepa, que é suscetível, ela não obteve atividade. Então, ou seja, há uma grande probabilidade de que esse composto ele esteja agindo ali no fator de resistência. Então, ou seja, há uma grande probabilidade que ele tem facilidade de se ligar no sítio de ligação da bactéria resistente do que a suscetível. Então, provavelmente pode estar ali ligado ao sítio de ligação das moléculas beta-lactâmicos, né? Então, pode estar ali, né? E aí ele tem facilidade de se ligar em um e não tem facilidade de se ligar em outro, tá? E aqui também outro ponto importante é que vocês podem perceber, nós também temos moléculas que estão dando atividade para bactérias gram-negativas, que é extremamente difícil. Hoje, quando você está na investigação de moléculas, você vê muito atividade ali para bactérias gram-positivas e gram-negativas não. E aqui a gente conseguiu atingir as gram-negativas também. Aí nós temos a furanila, o 4-piridila, que também deu aqui atividade para ambas, tanto a gram-positiva como a gram-negativa. E aí, com a junção do grupo nitro e a furanila, nós obtivemos um composto com MIC extremamente potente. Então, aqui nós temos o MIC para H. pylori de 0,78 microgramas por ml, ou seja, ele praticamente foi tão ativo como a tetraciclina. Aqui também, contra a cepa suscetível, né, o S. aureus suscetível, nós obtivemos um MIC de 1,56 para 0,18 da tetraciclina. Então, ou seja, ele é uma vez menos potente do que a tetraciclina. Já em relação à bactéria resistente de S. aureus, a gente pode observar que a molécula 12 ela foi muito mais potente do que a vancomicina. Então, ou seja, nós estamos aqui falando de um MIC de 0,39. Isso aqui é excelente para a investigação de moléculas, tá? Bom, como essa molécula ela deu atividade para as bactérias suscetíveis, nós resolvemos testar ela contra as bactérias resistentes, né? Então, aqui nós testamos contra todas as bactérias resistentes, a maioria delas estão na lista de alta prioridade. Aqui embaixo, vocês podem observar todas as classes de antibióticos no qual elas são resistentes. Então, a gente vê que a Klebsiella já está resistente a muita classe de antibiótico hoje disponível no mercado. Então, ou seja, a gente precisa de antibiótico para ela urgentemente. Então, toda essa lista, tudo isso está aqui na lista do GLASS de 2021, vocês podem verificar lá. Então, aqui nós estamos falando de MIC de 12,5, 6,25 contra E. coli resistente. A única bactéria que o composto 12 não obteve atividade foi a P. aeruginosa, mas a P. aeruginosa é uma bactéria bem complicada, porque ela tem um mecanismo muito forte de resistência. Ela usa muitas bombas de efluxo, então tem alguns mecanismos ainda que não estão elucidados, outros estão, e falam que ela usa muita bomba de efluxo. Então, talvez aqui, se a gente pegar, colocar lá o nosso composto 12 com uma substância inibidora de bomba de efluxo, talvez a gente consiga um MIC para essa bactéria aqui, tá? Bom, seguindo. Para a gente poder entender melhor esses resultados e trazer uma justificativa, já que nós estamos falando de moléculas totalmente inéditas na literatura, a gente precisa justificar os valores de MIC tão baixos. Então, como ela ainda está em fase de investigação, nós utilizamos uma plataforma chamada SwissADME ou SwissADME, então aí depende da pronúncia, é uma plataforma suíça que dá para a gente poder brincar ali com a molécula, tá? Essa plataforma ela é extremamente requisitada na parte acadêmica, porque ela já tem um volume muito grande de publicações na literatura, então ela é bem robusta, ela é bem séria, e ela te dá resultados bem legais. Então, no qual, né, pode te permitir fazer uma discussão aí sobre esses resultados. Então, nós colocamos a cúrcuma, e aí a curcumina, no caso, ela obteve ali forte interação de classe-alvo para as oxirredutase, enzimas e quinase. E os seus compostos também herdaram essas
essas interações. Tá? O composto 1, ele obteve para oxorredutase, enzimas. O composto 3 também teve para oxorredutase, receptor acoplado à proteína da família AG. O composto 10 também obteve também para quinase, oxorredutase. Então, ou seja, há uma grande probabilidade desses compostos estar agindo nessas enzimas ou proteínas aí. Um exemplo, a oxorredutase, ela é extremamente importante para a viabilidade celular de H. pylori. A H. pylori, ela usa, né, essas oxorredutase dimérica para catalisar as formações de disulfeto no periplasma. Então, ela trabalha ali na questão da parede celular. Ela também trabalha na questão da revisão e do reparo da bactéria, tá? Então, um exemplo, você tem uma molécula que está agindo nas oxorredutase, pode ser que isso traz desordem para o micro-organismo, levando à morte celular. E isso pode ser uma justificativa para esse MIC aqui tão baixo. O mesmo eu falo do 3 e do 10, tá? Outro fator também pode ser a questão que o S-auro, ele tem uma característica peculiar com a proteína A. Então, ele usa essa proteína de superfície, que tem forte interação com a proteína G, né, de fusão. Esse mecanismo está ligado no processo, né, infeccioso que causa entre a bactéria e o hospedeiro, provocando ali, né, instalando a infecção. Então, há uma grande probabilidade de que essa molécula, ela haja nesse receptor, impedindo esse processo, tá? E o outro fator poderia ser na questão de agir nessas enzimas ou proteínas membranais, e também na questão do fator de resistência também pode estar atrelado. Mas para a gente bater o martelo em relação a isso, a gente precisa fazer outros ensaios mais aprofundados. Bom, aí seguindo, a gente vai para o composto mais ativo da série, que é o composto 12. Aqui ele obteve atividade antibacteriana para bactérias suscetíveis e para as bactérias resistentes. Colocando essa molécula lá na plataforma do Swiss Staging Prediction, essa aba, ela vai te dar ali uma interação. Essa molécula tem mais forte interação com essa determinada classe alfa. E aqui a gente pode observar que o composto 12, ele teve uma interação com proteases de 33,3%, ou seja, muito alto. As enzimas apagadoras e quinase. Enzimas apagadoras, elas estão muito relacionadas do fator epigenético da bactéria, tá? E as quinase, as enzimas ali também, que é importante. Um dos fatores também que pode acontecer nessa questão é que o composto pode estar se ligando nessas proteases. O que são as proteases? As proteases, elas são um grupo de enzima, elas têm funções de quebrar ali os peptídeos, né, e aminoácidos que estão dentro ali da bactéria. É importante também para a questão da nutrição e absorção dessas nutrientes. Então, um dos fatores pode ser o seguinte: talvez essa molécula ela se ligue na protease da bactéria. Às vezes, aí o que acontece? A bactéria incorpora essa molécula para o meio intracelular. Chegando no meio intracelular, como ele é um composto à base de nitro, e o nitro ele tem muito o processo redox. O processo redox ele é uma reação oxorredução. Então, ele é um processo de transferência ali de elétrons, tá? Então, quando a bactéria vai metabolizar essa molécula, provavelmente pode estar gerando alguns agentes oxidantes ou radicais livres que sejam citotóxicos para essa molécula, para essa bactéria, desculpa. Né? Então, esses derivados de nitrocompostos que gera ali na metabolização dessa molécula pela bactéria, pode estar gerando aí citotoxicidade e levando ela à morte celular. Então, isso pode ser uma das justificativas para esse MIC tão baixo contra todas essas bactérias. Seguindo, a gente foi avaliar, né, para ver como que seria o mecanismo de ação desse composto na questão da permeação da membrana. Então, foi realizado esse ensaio em S. aureus, e aqui eu tenho a microscopia que vai mostrar para vocês. Então, nessa primeira microscopia, a gente pode avaliar as células tratadas em DMSO. Então, a gente pode ver que as células continuaram intacta, íntegra e foram coradas pelo Cyto9. Já na segunda figura, a gente pode observar que são as células tratadas com nisina, tá?
que é aquela substância que ela faz poros na membrana e extravasa todo o meio intracelular, causando a ruptura total da membrana de S-Auro. Então, a gente pode observar aqui, ó, iodeto de propídio corou tudo em rosinha, em vermelhinho, tá vendo? E aqui tem a microscopia das células tratada com o composto 12. Então, a gente pode confirmar que esse composto ele tem uma atividade bacteriostática, ou seja, ele provocou em torno de 75% de dano na membrana citoplasmática. Você lembra que eu falei lá no começo que a curcumina ela tem uma ação na permeação da membrana? Pode ser que esse mecanismo de ação permeou para o composto 2, né? Para o composto 12, chegando também tendo essa mesma proporção que a curcumina tinha, de atividade ali na membrana citoplasmática da bactéria. Então, pode ser que um dos mecanismos de ação desse composto é fazer esses poros na membrana, fazendo totalmente que ela se torne corrompida e venha a sofrer a morte celular. Bom, a gente também avaliou o composto 12 em relação à parte antibiofilme e a gente conseguiu achar um grau de inibição ali. Então, nesse primeiro gráfico, a gente pode avaliar que nós conseguimos chegar na concentração de 0,195. Nessa concentração foi que a gente conseguiu inibir em 50% a formação do biofilme. Ou seja, praticamente foi melhor do que a vancomicina, que deu um CIB de 0,73 microgramas por ml. Então, aqui a gente pode observar que ele teve uma ótima ação na atividade antibiofilme para Staphylococcus aureus. Seguindo, em Klebsiella, a gente pode observar que vamos dizer assim, né, que o MIC de inibição, né, que é o CIB de inibição antibiofilme, chegou na concentração de 12,5. Já para a tetraciclina é de 1,47. Nós testamos também esse composto para outras bactérias, também conseguimos atingir ali a média de 50% de inibição. Então, o que nós temos aqui de resultado? É como se fosse o composto 12 estagnasse toda a atividade, toda essa estrutura, né, de biofilme, ou seja, ela conseguiu permear a matriz polissacarídea do biofilme, ela conseguiu agir ali dentro, ela conseguiu exterminar a atividade biológica das bactérias e conseguiu estagnar. Só para vocês poderem entender, é como se fosse existisse um prédio sem ninguém morando dentro. Sabe quando vocês veem um prédio, você vê a estrutura do prédio ali, porém ele não tem habitação nenhuma. Basicamente é esse tipo de ação que o composto 12 teve no biofilme dessas bactérias. Então ele conseguiu estagnar, ou seja, ele conseguiu ali uma concentração de 50% contra esse biofilme formado por essas bactérias. E aí nós também avaliando a questão da curva de morte, né? Aqui na curva de morte, a gente pôde avaliar também com fármacos de referência, como vancomicina e tetraciclina. Então, aqui a gente avaliou também a questão da parte bacteriostática desse composto. Então, se a gente observar aqui na medição de 0 hora a 24 horas, a gente pode observar que a vancomicina, ela tá aqui, ó. Ela tá em todo momento, ela tá junto com o meu composto, tá? Só que chegou no prazo de 24 horas, o meu composto, na concentração 2 vezes ao MIC, ela foi melhor do que a vancomicina. A vancomicina está aqui, o composto 12, 2 vezes ao MIC está aqui. Então, ou seja, essa é uma bactéria suscetível, tá? É a S-Auro suscetível. Então, praticamente, ele foi melhor aqui do que o fármaco de referência. Já nessa outra curva aqui contra a Escherichia coli, no caso a E. coli resistente, aqui também, se a gente puder avaliar, ó, aqui está a curva da tetraciclina, a tetraciclina vem aqui, chegou aqui, ela praticamente, ela e o composto 12 ficaram meio que lado a lado, e aí, no prazo de 24 horas, ela terminou aqui em cima, e o composto 12, 2 vezes ao MIC, parou aqui embaixo. E aqui é a curva da unidade formadora de colônia, sem nenhum tipo de tratamento, então só para a gente avaliar o quanto ela decaiu, essa unidade formadora de colônia, tratado tanto com fármaco de referência como com o meu composto, tá? Que é o composto 12.
Nós testamos também para todas essas bactérias e conseguimos ali o mesmo padrão desse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora. Conseguimos ali ou ficou igual ou foi melhor do que os fármacos de referência. Bom, e quando a gente fala de molécula à base de nitro, a gente sabe que nitro ele é um grupo extremamente ativo. Então, hoje nós temos vários fármacos no mercado à base de nitro, tá? Só que ele também é um grupo muito citotóxico. Então, ele é um grupo que dá uns efeitos adversos, ele é um grupo ali que tem uma toxicidade. Então, a gente precisa testar essa toxicidade e a gente utilizou o modelo de Galera Melonella. Então, o composto 12, ele foi testado nas concentrações de 500 unograma por ml até 50. E aí, né, o controle positivo foi a salina, o controle negativo foi o DMSO. Então, aqui a gente pode observar, ó, em 40 horas monitorado, o DMSO matou todas as larvas. Então, isso demonstra o quanto foi citotóxico para a larva. Já a curva correspondente à salina se manteve intacta, então, ou seja, nenhuma larva morreu. E aqui a gente pode observar que só na concentração de 500 obteve uma morte só. Mas, resumindo, o composto ele não é tóxico para essas concentrações testadas. Então, ou seja, ele tem uma certa segurança ali. E aí a gente pode concluir desse trabalho que a simplificação molecular da curcumina gerou compostos com ações antibacteriano potente, né, e uma baixa toxicidade. Então, ou seja, hoje a curcumina ela é um protótipo inicial para você gerar novos análogos ali, né, fazer as modificações, e ela tem um grande potencial para ter análogos potentes, né, com essa ação antibacteriana. E aí a gente pode concluir que desses 12 curcuminoides monocetônicos que a gente sintetizou, 11 são totalmente inéditos na literatura. Todos eles foram caracterizados, identificados, foi avaliado o grau de pureza, log de P, massa molar, tudo isso. Então, toda a parte química dele foi elucidada, tá? E aí a gente conclui que desses 12, 4 compostos foram totalmente ativos, né? Com atividade antibacteriana. Dentre eles, um praticamente obteve aí um aspecto de amplo espectro, ou seja, ele teve ação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, para as bactérias suscetíveis e para as bactérias resistentes. O composto 12, ele apresentou 75% de dano em S-auro, comprovando um dos mecanismos de ação é na membrana da bactéria. Ele obteve atividade antibiofilme, a curva de morte dele foi igual ou melhor do que os fármacos de referência, e no estudo in silico ele apresentou forte interação, né, com algumas classes de alvos, né, que no caso é as proteases, enzimas apagadoras e quinase. E ele também não apresentou toxicidade nas concentrações testadas no ensaio em vivo em Galera Melonella. Então, ou seja, concluímos que ele possui um forte requisito, né, de sugerir aí novos ensaios, tanto in vitro como in vivo, né? Então precisa ter mais investigação, principalmente do seu mecanismo, qual é o seu fator de ação, e ele há grandes indícios, sim, de se tornar um futuro candidato a fármaco, tá? Então, hoje, nós podemos seguir, porque ele demonstrou atividade e segurança para os próximos ensaios. Então, só para finalizar, gostaria de agradecer ao Unesp, né, os órgãos de fomento, a pós-graduação em microbiologia, né, ao meu laboratório no qual eu estou inserido, aos meus laboratórios parceiros, que foram uma mão na roda. Eles fizeram esses ensaios para mim, eles trabalharam junto comigo, nós concluímos esses ensaios meio numa pandemia, e a gente conseguiu trabalhar muito bem, graças a Deus. Então, graças a eles, essa pesquisa conseguiu ser concluída, tá? Eu gostaria também de agradecer ao laboratório, né, de antibiótico e quimioterápico, no qual eu estou inserida, no qual o meu orientador é o responsável, que é o professor Dr. Luiz Otávio Regazzini, que é um excelente químico medicinal. Então, toda a parte de química medicinal de síntese foi aprendido com ele e com os meus colegas de laboratório. Então, eu usei muito e aproveitei muito dos químicos de plantão.
tá? E hoje, no doutorado, eu estou inserida no laboratório de pesquisa em tuberculose também, porque o meu trabalho de doutorado, ele permeia esses dois lados, químico e biológico, tá? E nesse laboratório, ele está localizado na Unesp de Araraquara, no departamento aqui de Ciências Farmacêuticas, no núcleo de genoma, e o Fernando Rogério Pavan, que é um excelente microbiologista, que é responsável por esse laboratório. Então, hoje, eu trabalho com a investigação dessas moléculas voltado para a tuberculose. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou que vocês queiram curiosidade sobre qualquer assunto e vocês quiserem me mandar o e-mail, estou à disposição. Obrigada, viu? Nós é que te agradecemos, Gra. Que pesquisa sensacional, né? Que vai, assim, contribuir, colaborar bastante nestas áreas que tanto necessitam, né, de investigações frequentes, né? A gente sabe que o trabalho com micro-organismos é bastante complexo e com moléculas eu imagino que seja mais complexo ainda. Então, parabéns pela pesquisa de vocês, essa linha de pesquisa muito sólida, e a gente agradece demais tua presença e já convidamos você para mais vezes estar conosco por aqui. Sim, me convide, gente. Eu estou com uns resultados muito legais do doutorado, que agora é totalmente, a gente vai fazer... A gente está com um projeto muito legal, a gente está tendo resultados muito bacanas em tuberculose, e assim, praticamente está muito melhor do que propriamente para as bactérias, né, gram-positiva e gram-negativa, mas assim, a gente está com um projeto de investigação bem legal e a gente vai bem a fundo do mecanismo de ação dessas moléculas. Então, assim, no doutorado a gente também está com um resultado bem interessante. Então, compensa. Me chame! Parabéns, com certeza, Gra. Então tá, aqui a gente se despede. Que vocês tenham um Congresso Internacional de Tecnologias da Educação sensacional e a gente deixa essa palestra maravilhosa para colaborar com o Congresso. A Biomedicina Araçatuba agradece. Muito obrigada. Até logo.